Bom, temos Alexandre de Moraes no Rio de Janeiro, fazendo reuniões com o governador Cláudio Castro, com o prefeito da capital, Eduardo Paes, com representantes da Justiça, da Defensoria Pública, torrando a paciência, se metendo onde não é chamado, porque não caberia ele estar ali. Bom, se a gente desconsiderasse a tal ADPF 635, que limitou, que restringiu as operações policiais nas favelas do Rio de Janeiro, uma bomba, né, jogada pelo Edson Fachin, infelizmente, né, a gente teria a Justiça do Estado do Rio de Janeiro investigando essa operação, né, você teria, claro, as corregedorias, que agem sim, as corregedorias da Polícia Militar e da Polícia Civil. O STF não tem corregedoria, tem repórter do Metrópolis que acha que sim, né? Perguntou o Eduardo Talhaferro, mas por que você não recorreu à corregedoria do STF? Eu desconheço que haja, vai ver que tem, não sei, eu desconheço. Mas as corregedorias da Polícia Civil e da Polícia Militar trabalham e pegam no pé dos policiais que fazem bobagem, sim. Mas o Alexandre de Moraes está no Rio por causa da DPF, porque para investigar se a operação policial do Rio de Janeiro desrespeitou aquelas regras imbecilóides, fajutas, absurdas da DPF, que ela não proíbe as operações policiais, mas se vocês já se aprofundaram nesse assunto, mas ela permite as operações policiais desde que um mundo de gente seja avisado com antecedência, né? Um monte de gente tem que ser avisado, um monte de órgão, tem que acionar a defensoria, tem que acionar a ambulância, tem que acionar... Imagina, essa é a mega operação, já estão descobrindo, que foi vazada, né? Chegaram a falar sobre isso? Uhum. Tem mensagens de WhatsApp de policiais avisando, num português, aliás, no nível dos traficantes, avisando sobre a operação. Então imaginem, com essa DPF, a burocracia que foi criada para se autorizar uma operação dessa, a chance disso vazar é enorme. Mas está lá o Alexandre de Moraes e o Cláudio Castro, ainda bem, não vai recebê-lo no Palácio Guanabara, como disse a sede do governo do estado do Rio de Janeiro, nem no Palácio das Laranjeiras, que é a residência oficial do governador, e está recebendo, está se encontrando com o Alexandre de Moraes na sede da polícia, no centro do Rio. A reunião deles é no Centro Integrado de Comando e Controle da Polícia Militar, no centro do Rio de Janeiro. Eu preferia que ele mandasse o Alexandre de Moraes às favas. Eu não sei o que haveria de consequências de uma decisão desse tipo, mas o ideal é que falasse: olha, não tenho nada para conversar contigo, não. Segurança pública, eu sou o governador, segurança pública está aqui nas minhas mãos. Eu acho que é até interessante ele fazer esse jogo de vem aqui, vamos conversar, blá blá blá, beleza. Mas tem que fazer igualzinho um bom estrategista. Você vem, conversa comigo, eu te escuto, não cumpro porra nenhuma. Entendeu? Que isso tem que ser feito. Agora, eu tô feliz porque, olha que legal, né, cara? O violador de direitos humanos vai conferir se os direitos humanos foram violados. Rapaz, Moraes, você tá indo pra Argentina, cara, pra ver o Gilmar Palusa. Ele vai mesmo? Cara, vá, por favor. Nunca te pedi nada, cara, vá. Porque a Argentina acabou de fechar, né? PCC é terrorismo. PCC e CV. PCC e CV. E eles agora vão trabalhar junto com a FBI, que coisa mais fofa. Vá. Ó, tem vinhos ótimos em Mendonça. Doce de leite. Doce de leite. Moraes, dá um pulinho lá. Cara, Buenos Aires é um lugar maravilhoso. Quero muito, cara. Agora tem uma questão aqui que você vê aquele nível mais profundo do sistema brasileiro, ele de vez em quando surge, né? Sabe quando o esgoto? Você tem um esgoto que tá ali, ninguém vê o esgoto tá lá passando, né? Tudo de podre tá passando ali, o esgoto. E aí, de vez em quando, acontece alguma coisa que aquele esgoto sobe, e aí você vê a podridão que estava escondida. Passei por isso em Nova York, no pleno Sorro, cara. A rua coberta de merda. Então, a situação agora no Rio de Janeiro é um pouco parecida com isso. Por quê? 2 motivos, tá? Primeiro, o Cláudio Castro pegou o coração ali do Comando Vermelho no Rio de Janeiro. Então, qual que é o problema disso? O sistema
hoje no Brasil, tá? A elite brasileira, que envolve autoridades, envolve gente de mercado financeiro, envolve uma série de pessoas aí que obviamente nunca aparecem. Mas eles ganham muito dinheiro. Muito dinheiro. Então eles não podem aceitar que essas facções, né, sejam realmente exterminadas do Brasil. Tá? Eles não podem aceitar isso porque a gente está falando aí algo de bilhões e bilhões e bilhões, talvez trilhão de reais, tá? Talvez chega a algo em torno de trilhão. A gente não tem como fazer essa medida exata, né, o valor exato, porque obviamente isso não é declarado, se fica tudo em paraíso fiscal, é muito difícil da gente ter uma noção real. Mas o que eu posso falar para vocês com certeza é que são centenas de bilhões todos os anos que movimenta o narcoterrorismo no Brasil. Então eles se alimentam disso. Então eles não podem permitir que ninguém acabe com isso no Brasil. E é por isso que não acabou. O Bukele já falou isso. Um Estado como o Brasil, se o narcoterrorismo se mantém no Brasil do jeito que se mantém, fortíssimo, é porque o Estado é sócio do narcoterrorismo. Então esse é o primeiro motivo. E o segundo motivo pelo qual a gente está vendo toda essa movimentação, pelo qual o próprio Alexandre de Moraes está indo lá no Rio de Janeiro falar com o Cláudio Castro, é eleitoral. Porque isso o povo brasileiro entende. Isso, e o Alan falou no início do programa, independe de esquerda ou direita. Independe de partido político. Independe de ideologia. Tá? É difícil explicar para muita gente no Brasil hoje o problema da censura, o problema da falta de liberdade de expressão. Mas todo brasileiro entende o problema da segurança pública. Todo brasileiro sabe o que é o medo de sair de casa de madrugada para ir trabalhar e não saber se você vai ser roubado, não saber se vão te esfaquear, não saber se você vai levar um tiro. Na volta de casa, as mulheres com medo de serem atacadas, com medo de ser assassinado mesmo. Isso é um medo constante para o brasileiro. Então o brasileiro quer resolver, acima de qualquer outra coisa, o problema da segurança pública. A esquerda não pode vir com essa bandeira porque eles são sócios do narcoterrorismo. Aquilo que eu falei antes. Então, se eles não podem fazer isso, eles não podem permitir que ninguém faça. Pode colocar a produção. Você já percebeu? O governo brasileiro usa toda a força do Estado contra manifestantes e cidadãos comuns, mas fecha os olhos para grupos armados que agem como terroristas. Ou melhor, eles são terroristas. O Comando Vermelho não é mais só tráfico de drogas. É uma rede com conexões internacionais, inclusive com cartéis colombianos e grupos do Oriente Médio. O governo do estado do Rio de Janeiro entregou um relatório aos Estados Unidos da América classificando o Comando Vermelho como organização terrorista transnacional. A CNN confirmou. Esse documento foi entregue ao governo de Donald J. Trump. Enquanto isso, o Brasil diz, não é terrorismo, é só crime comum. Mas o crime comum já virou guerra. E o Rio de Janeiro, um campo de batalha. A Subsecretaria de Inteligência da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro mostrou que chefes de facções de vários estados se escondem em favelas do Rio de Janeiro. Pará, Goiás, Minas, Alagoas, todos eles ligados ao Comando Vermelho. Isso é uma estrutura de guerrilha, não de quadrilha. E a ABIN confirmou conexões com cartéis e redes internacionais. Agora, compara a rapidez das ações do STF. Em poucos dias, centenas de pessoas que estavam no 8 de janeiro foram presas. Mas quando se trata de PCC, Comando Vermelho ou gente ligada ao Hamas e Hezbollah, o silêncio é ensurdecedor. Tem até gente na lista da Lei Magnitsky, sancionada pelos Estados Unidos, que continua com empresas ativas no Brasil. E, pasmo, não estou falando do Alexandre de Moraes. E ninguém toca neles. Nenhuma investigação, nenhuma sanção. O que o Rio de Janeiro está fazendo é histórico. Chamando as coisas pelo nome certo. Narcoterrorismo. E o recado do governador Cláudio Castro é claro. Ou some ou suma. Narcoterrorismo não é política, é uma questão de soberania. Compartilhe. O Brasil precisa entender e acordar para compreender quem é o verdadeiro inimigo.
O medo que eles têm de uma mídia livre com meios de ação é absurdo. A Globo está usando rios de dinheiro, a sua programação inteira para glamorizar narcoterrorista, para glamorizar assassino, estuprador, ladrão, as pessoas que querem destruir a sua vida. Eles têm os meios de ação para ficar ali 24 horas mudando a narrativa, mudando a narrativa, mudando a narrativa, porque eles sabem que se você entender qual é o verdadeiro inimigo, e se o teu vizinho que está ali dormindo entender qual é o verdadeiro inimigo, o poder atual do Brasil, ele cai. Ninguém mantém uma estrutura de poder sem uma conexão, uma rede, uma network, uma rede de apoio popular. Não existe. A impossibilidade de você manter um poder sem apoio popular é o que faz com que tiranos virem genocidas. Eles precisam virar genocidas porque eles precisam colocar medo, eles precisam impor medo, eles precisam matar pessoas, eles precisam prender pessoas, encarcerar centenas de milhares de pessoas, que é o que fez Cuba, é o que fez a China, é o que fez a União Soviética. Eles precisam fazer isso, porque do contrário o povo se levanta. Compartilhe e não deixe de se inscrever no canal para não perder nenhuma notícia.